Então vamos lá, gente. Voltando às nossas técnicas de separação de misturas. Hoje nós vamos falar de separação de misturas heterogênea, né? Fala que lembra o que é uma mistura heterogênea. Fala pra titia que você lembra. Se você não lembra, volta lá no outro vídeo. Vai ver o que é uma mistura heterogênea, porque a gente já falou disso. É aquela que a gente consegue identificar o quê? Várias fases, várias coisas que estão misturadas. Então, o que nós vamos falar hoje sobre essas técnicas de misturas heterogêneas? A gente vai falar sobre catação. Geralmente, quando a gente fala o nome dessa técnica, já tem que vir para você o quê? A imagem disso daí que a gente está falando. Então, catação. Tua mãe já fez muito em casa, com certeza. Peneiração, filtração, decantação, centrifugação, que é a minha preferida, ventilação e separação magnética. Então vamos ver o que é cada uma delas? A primeira delas é a catação. Catação lembra o quê? Catar. O que você vai catar? O feijão na tua casa. O feijão, ele muitas vezes ele vem o quê? Misturados com pedrinhas. Aí, se você não cata o feijão, você vai lá comer o feijão e de repente faz assim, ai, por quê? Porque você mordeu uma pedrinha. Quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra, que eu já mordi pedrinha do feijão, e eu aprendi que eu devo catar o feijão. Então, é um processo de separação simples de misturas heterogêneas. Catar. O simples ato de você colocar determinada substância na sua mesa e separar essas substâncias é a catação, tá? Ele é utilizado em casa, ele é utilizado também, ó, ali, ó, grãos estragados e pequenos, tudo isso a gente vai utilizar de uma forma simples. Geralmente são dois sólidos que a gente está catando, tá? Nesse processo. O próximo é a peneiração. A peneiração, a gente precisa de um instrumento que é a peneira. Onde que a gente vê isso? A gente vê isso, por exemplo, na mineração, quando estão retirando o ouro. A gente vê isso, por exemplo, quando a gente está peneirando algum solo para separar as pedrinhas, para esse solo ficar mais fácil de ser cultivado. Então, o nome peneiração já vai te remeter ao quê? Ao uso de uma peneira, que vai ficar muito mais fácil para que você possa separar. A gente está falando de dois sólidos de novo, dois ou mais sólidos na peneiração. Em casa você pode, é muito fácil você fazer isso, porque tua mãe tem uma peneira em casa, todo mundo tem uma peneira em casa, então dá para você fazer isso com dois sólidos, né? Eu não vou falar para você misturar arroz com feijão para você ficar lá se divertindo, porque a sua mãe vai brigar comigo, né? Vai dizer que eu estou ensinando coisa inútil para vocês, mas dá para vocês separarem essas coisas, né? Se você tem uma plantinha em casa, às vezes que está com aquele solo muito seco, precisando repor o solo, vai se divertir fazendo a peneiração. Peneira aquele solo lá velho, retira as coisas que estão ali, as pedrinhas, as folhinhas caídas, e é um exemplo de peneiração que a gente pode fazer em casa. Próximo é a filtração. Olha só, gente, como a Renatinha é cultura. Esse aí que você está vendo na sua tela é um filtro de barro que os mais velhos conhecem, né? Você talvez não conheça, porque você tem 11, 12 anos, já é uma pessoa que já veio na época do carvão ativado, né? Do filtro de carvão ativado, mas beber água nesse filtro é uma delícia, porque a água tinha um gostinho de barro, né? O que acontece? A gente tem ali aquele negocinho branco que está ali no meio do filtro, ele retém as partículas maiores e sólidas, tá? Tanto é que de tempos em tempos a gente precisava retirar esse filtro, limpar, e ele estava todo cheio de lama. Ele tem como se fosse uma esponjinha, uma substância que é como se fosse uma esponjinha, que retém as partículas sólidas que estão na água, então a água ela fica mais limpa. Quando a gente está falando de um filtro que a gente utiliza hoje, de carvão ativado, eu estou falando de uma substância que tem a função principal de retirar o quê? O excesso de cloro dessa água, não de limpar, tá, gente? A gente tem uma falsa impressão de que ela está limpando, mas na verdade a água já chega limpa até nós. Esse filtro de carvão ativado, ele vai só o quê? Retirar o excesso de cloro, para a gente não beber esse excesso de cloro.
O próximo processo de separação das misturas heterogêneas é a decantação. Sabe como que a gente pode observar isso? Limpando piscina. Por quê? Porque quando se limpa a piscina, eles colocam um elemento químico, se não me engano é sulfato de alumínio, alguma coisa de alumínio, que essas substâncias que estão misturadas na água, elas vão se agregar e aí essa água ela vai ficar o quê? Parada a noite inteira. Parada a noite toda, essas substâncias elas vão descer, elas vão o quê? Decantar. Sabe como que você pode ver isso também? Pega uma água barrenta, uma água, sei lá, se você tem rio perto da sua casa, né? Não pode sair de casa, mas pega uma água barrenta, se você tiver acesso, e deixa no copinho, descansando ali 2, 3 dias. Você vai ver o quê? Você vai ver que a sujeira dessa água vai decantar. Vai ficar no fundo. E aí depois você pode retirar a água que a sujeira ficou separada. O que eu mais gosto do meu coração é a centrifugação. Assim, eu não sei se usa-se a centrifugação para fazer mais alguma coisa, mas o clássico da centrifugação é para separar a parte sólida do sangue da parte líquida. O que é a centrifugação? A gente tem um objeto ali que é a centrífuga que vai girar determinadas substâncias a altas velocidades. Nisso que ele vai girar, o que vai acontecer? A gente vai ter a parte que é mais pesada que vai descer e a parte que é mais leve vai subir. Quando a gente está falando do sangue, eu estou falando de água, sais minerais, anticorpos, que são partículas muito pequenas que ficam dissolvidas nessa água. E eu tenho a parte que é a parte celular. A parte celular é aquela parte vermelha ali que a gente tem do sangue, que é composto o quê? Por células do nosso sangue. Então a gente separa, né, através dessas altas rotações que a centrífuga faz. Esse é legal, ó, ventilação. Esse é utilizado, por exemplo, nas lavouras de arroz para separar aquela palhazinha do arroz, né, do grão propriamente dito. Consiste em você colocar um grande ventilador para soprar e a parte que é mais leve, ela vai o quê? Ela vai voar e a parte que é mais pesada, ela vai ficar ali, tá? É muito simples. O próprio nome nas substâncias heterogêneas, na separação das heterogêneas, é muito fácil, que o próprio nome já vai te lembrar do processo propriamente dito. E a última, talvez a mais difícil de enxergar para vocês, é a separação magnética, aquela que é utilizada na mineração. Por quê? Porque quando a gente tem os minérios, né, que na verdade a gente chama minério de ferro, por exemplo, na verdade eu estou falando o quê? Do mineral ferro, que depois de passar por um processo químico, ele vira o minério, tá? Um processo químico não, um processo industrial, aí ele vira o minério de ferro. Então, quando a gente tem um local onde as mineradoras vão retirar os minérios, a gente tem vários minérios ali juntos. Então, o que eles fazem? Eles pegam um ímã muito grande para retirar o quê? Essa parte que é atraída por esse ímã. Então, a gente tem as substâncias, por exemplo, o ferro, que são imantadas, que são atraídas por esse ímã, e é uma forma da gente fazer a separação de substâncias a nível das mineradoras, a nível industrial. Bom, gente, por hoje foi só. Daqui a pouco eu vou gravar o outro vídeo de correção dos exercícios. Beijo!